e bem-vinda ao podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Daniela. Eu sou a Thalita. E hoje vamos falar de iniciativas de empresas na adaptação para o home office. Principalmente para quem trabalha com tecnologia, o home office veio como uma opção viável. Mas será que é fácil adaptar todo mundo para o remoto tão rápido? E é isso que vamos discutir hoje. Mas antes, Momento Alura. Para quem não conhece, a Alura é uma plataforma online com mais de 1.000 cursos em diversas áreas como programação, inovação e gestão, marketing digital, design UX, data science, front-end e produto também. Com o mesmo plano, você pode acessar todos os cursos disponíveis. Cada curso é uma habilidade a mais para você no mercado de trabalho. E você pode também estudar em qualquer lugar, até quando não tiver internet com o app mobile. Você, que é ouvinte do Mulheres de Produto, tem desconto de 10%. É só acessar alura.com.br/promoção/mulheres de produto. Aproveite! Então, para falar desse tema, nós trouxemos 3 mulheres fenomenais. Hoje a gente trouxe a Fernanda, que é formada em Engenharia de Produção e líder do time de experiência e desenvolvimento do Guiabol. Tudo bem, Fernanda? Oi, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Fê, trabalho no Guia Bolso já há 2 anos e 4 meses, sou líder do time de experiência e desenvolvimento, como vocês falaram. E o que significa isso, né? Então, no meu time, ele cuida de todos os processos do RH, do momento que um novo guia, que é como a gente chama os nossos funcionários, finaliza um processo admissional, né? Então, fez exame médico e tudo mais. Então, desse momento, né, do onboarding dele até o último dia dele no Guia Bolso, todos os processos, então, de onboarding, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, experiências, enfim, fica tudo dentro da minha equipe. Vai ter bastante coisa legal pra gente trocar hoje, que a gente tem feito, tô super animada. Além da Fê, estão com a gente hoje também a Carol, da área de comunicação lá da Concrete, e a Mariana, da área de pessoas. Tudo bom, meninas? Se apresentem aí pra gente. Olá, meninas, tudo bem? Eu sou a Carol Almeida, sou gerente de comunicação e cultura na Concrete. Estou lá já há uns 6 anos, a gente começou como uma área de comunicação e marketing e faz mais ou menos uns 2 anos a gente está trabalhando mais a parte de cultura, né? A gente foi evoluindo aí, iterativamente a gente foi mudando e a nossa área hoje é de cultura e comunicação. E a gente teve um desafio bastante grande aí nas últimas semanas, né, para colocar todo mundo de casa. Acho que a gente pode contribuir um pouco aí para esse papo. Eu sou Mari Bernardino, também aí trabalho super coladinha na Carol, eu sou líder da área de pessoas da Concrete. Então, como uma business partner, a gente teve uma semana, acho que uma quinzena bem interessante, que eu acho que a gente vai ter bastante coisa legal para contar para vocês. Que bacana, meninas. Muito obrigada por vocês terem concordado em participar com a gente aqui. Vamos para a pauta principal? Bora lá. Eu só queria, não sei se precisa explicar, né, mas tá todo mundo de casa, viu, gente? Até por conta do contexto atual, tá todo mundo se encontrando remotamente e, né, parte do desafio que as meninas vão compartilhar com a gente aqui. Então, dentro da pauta, já começando, a gente queria saber, primeiro, como é que foi a semana onde a orientação principal foi de todos os trabalhadores ficarem em casa. Como é que foi isso para vocês? Bom, vocês querem que eu comece aqui? Na Concrete, a Concrete agora faz parte de um grupo muito grande, né, que é a Accenture, então a gente tem um respaldo aí internacional muito bom. Então, o nosso home office começou mais cedo do que a maior parte das empresas, acredito eu. A gente está hoje, acho que fazendo uns 16 dias, se não me engano, já que a gente começou o processo de home office. Então, para a gente foi bem difícil, claro, porque tecnicamente, questões de VPN foi o maior desafio, né? Fazer todo mundo conseguir acessar as redes de clientes. A Concrete é uma consultoria com clientes bastante grandes e com segurança muito rígida. Então, o principal desafio foi técnico, mas a gente conseguiu aí em tempo recorde, acho que 3, 4 dias, né, Mari? A gente conseguiu colocar 100% das pessoas em casa. Foi uma loucura, claro. Nossa primeira ação foi montar um grupo da diretoria com os nossos diretores, eu, a Mari, no WhatsApp para a gente se falar em tempo real, e a gente ficou meio que trabalhando assim
12 horas por dia, para garantir, primeiro, claro, a segurança de todo mundo, né? Nossas pessoas, a gente depende das nossas pessoas é o nosso maior valor na Concrete, então a nossa primeira preocupação foi essa, a gente precisa deixar todo mundo em segurança. E aí a gente conseguiu, num tempo recorde, aí 3 dias, colocar 100% das pessoas em casa. Foi bem interessante esse momento, porque mais do que acho que qualquer outro momento foi onde a galera precisou mais da gente, né? Da gente que olha para pessoas. O próprio business virou meio que pra gente, arregalou o olho e falou, puta, e agora, né? Assim. Então, acho que foi um momento meio estressante, mas ao mesmo tempo, para mim, foi de verdade, edificou muito, assim, porque eu fiquei bem feliz e orgulhosa, mesmo com todo esse estresse, porque eu pude perceber real o quanto a gente pode fazer a diferença no dia a dia das pessoas num momento como esse, né? Então a gente teve que ter muita maturidade também, muita serenidade, né, Carol, de pegar as buchas, porque vieram buchas, assim, coisas que você nunca vai imaginar nesse momento, desde pessoas que não já têm, às vezes, alguma predisposição para alguma depressão, já começando a ficar desesperada, até a VPN que não vai funcionar e vai ficar um carinha no escritório, o que a gente vai fazer com esse um carinha? Então foi, assim, um trabalho muito intenso e de muita atenção às pessoas, né? A gente teve que voltar muito pro lado, assim, a gente teve que ser muito empático e conseguir entender a real necessidade de cada um dos nossos players ali nesse momento, do tipo, o que o business precisa, o que as pessoas estão precisando, e por nossa grata surpresa, assim, a empresa foi numa linha muito legal, que, assim, não ficou só na questão do discurso do ser realmente humano, né? A gente realmente foi, tá? Eu acho que, assim, eu senti muito na pele isso, assim, tudo que eu levava, eu e a Carol, para a diretoria, para o pessoal, o que a gente deveria fazer, e a gente dava a nossa opinião assim, ó, cara, vamos por aqui, porque é assim que a gente agora precisa de colaboração, apoio, união da galera. A gente até brincou, né, pirâmide de Maslow, antes a gente procurava um propósito, que era lá em cima da pirâmide, tipo, vamos fazer uns produtos digitais mega legais, em uma semana, 3 dias a gente tem que voltar um negócio para, tipo, necessidades básicas da coisa toda, né, então assim, as pessoas precisam de segurança, as pessoas precisam de uma estabilidade, e entender e se sentir seguras nesse momento. Então, acho que foi uma reviravolta bem interessante e muito legal de ver dentro da Concrete, nesse sentido dos caras empoderando a gente e deixando a gente muito à vontade para ser realmente humano, né? Assim, pensar no outro como uma pessoa, independente do business, independente do quanto, de repente, a gente ia perder de dinheiro ou algo assim. Acho que do lado do Guia Bolsa tem algumas coisas para compartilhar também. Então, a gente está 2 semanas full remoto e, pensando na 3ª semana aí, quando a gente tomou a decisão, a gente tomou alguns cuidados, né? Então, a gente já vinha acompanhando os casos fora do Brasil, de Covid e tudo mais, e monitorando para entender qual que seria a nossa decisão. E aí, quando a gente entendeu que talvez a gente tivesse que migrar para o modelo full remoto, foi quando a gente soltou uma pesquisa para todos os nossos guias, para entender, se eles tinham estrutura em casa para trabalhar remotamente e com videochamadas, então, desde se eles tinham energia elétrica, se eles tinham internet, se eles tinham um ambiente em casa para trabalhar focados, e se eles enxergavam algum tipo de impeditivo para o trabalho remoto. Então, a gente passou o dia inteiro, paralelamente, fazendo benchmarking com outras empresas, que foi bem na época que tava todo mundo comentando, cara, o que a gente faz? A gente conversou o dia inteiro com médicos, lendo muitos artigos, enfim, para montar todo o nosso plano de ação. E aí, assim, foram dias intensos demais, né? Então, foi uma quinta, uma sexta, um final de semana inteiro, assim, trabalhando sei lá quantas horas pra gente garantir toda essa operação. Então, a gente conseguiu chegar no final do dia com todas as respostas, a gente conseguiu entender alguns blocos. E aí, na sexta-feira de manhã, a gente tinha tomado a decisão de que iríamos todos pro remoto, chamamos os líderes, comunicamos essa decisão full, e a gente apresentou para eles um guia que a gente tinha montado no dia anterior de saúde e trabalho remoto, né? Então, o Guia Bolsa, ele tem trabalhado muito com base em 2 pilares. Então, o primeiro, de saúde, a gente está muito preocupado com o bem-estar dos nossos guias, eu já conto um pouco mais do que. E trabalho remoto, porque do dia para noite, basicamente, todo mundo estava remoto e a gente entendia que a gente precisava aprender como trabalhar. Então, a gente explicou muito o motivo da decisão, do porquê que a gente estava fazendo isso. A gente deu dicas sobre prevenção e tudo mais, e mostrou como que a gente podia ajudar, né? Então,
A gente criou alguns pontos de apoio dentro do Guia Bolso, né? Então, a gente criou não só um canal no Slack, onde a gente troca informações sobre isso, mas os meus contatos estão compartilhados com os guias. E nos primeiros dias, assim, foi super importante, porque vinham muitos problemas e o pessoal precisava de bastante ajuda, então a gente foi muito próximo para tratar esses pontos. Então, putz, o que faço caso surjam sinais de gripe e tudo mais? A gente deu o direcionamento da nossa operadora de saúde e tudo mais, mas a gente se colocou à disposição também. E sobre trabalho remoto, a gente deu dicas, então, de como que deveria ser a rotina dos guias, reforçou sobre as nossas ferramentas de comunicação, então, o que deveria ser tratado em cada canal. Não, então, basicamente, a gente colocou os nossos contatos, né, para que pudesse ter uma forma fácil do pessoal encontrar a gente, não só Slack, WhatsApp, telefone e tudo mais. E a gente deu dicas sobre como que deveria ser a rotina de trabalho. A gente falou sobre as nossas ferramentas de comunicação, então, o que deveria ser tratado em cada uma das nossas ferramentas. E a gente cercou muito de dicas que cuidassem de fatores físicos e mentais, né? Então, desde aquelas dicas que a gente falou para os nossos guias que podiam parecer bobas, mas de garantir que tivessem horários bloqueados de entrada e de saída, que tivesse uma hora de almoço, que tivessem pausas ao longo do dia. Então, a gente foi dando essas dicas porque, de fato, foi uma mudança muito brusca para todo mundo, né? E aí, o que a gente fez? A gente pediu para que os líderes repassassem com as equipes e, na sexta-feira, a gente liberou todo mundo e começou a endereçar os pontos, né? Então, poxa, quem não tinha internet em casa, a gente correu atrás de estrutura, quem tinha problema com cadeira, começamos a endereçar todos os pontos. Nesse dia, a gente também garantiu com os líderes o mapeamento de todos os possíveis blocos de processos, né? Então, dando exemplo, o time de pessoas não tinha um onboarding 100% remoto. A gente tinha novos guias entrando na segunda. Então, né, toda a adaptação e de todos os times. Quando a gente entrou na sexta, poxa, a gente tem todos os pontos mapeados, estamos prontos, liberamos os guias para casa. E aí, segunda-feira, a gente fez um kickoff com o UOL, quando a gente deu um guia um pouco mais detalhado de tudo que a gente esperava das pessoas, com dicas e tudo mais. E a gente fez uma sessão depois com os líderes de qual que era o papel deles em cada um desses pilares, né? Então, como que eles precisavam agir. E uma outra coisa bem legal que a gente tem feito, e que ajudou bastante a gente a nortear as ações, foi o que a gente tem chamado de termômetro do trabalho remoto, né? Então, todos os dias, a gente lançou uma pesquisa para todos os guias para entender se tinha algo sobre a saúde deles que eles queriam compartilhar. Então, aqui foi muito importante, porque a gente começou a entender, por exemplo, algumas pessoas começaram a falar que estavam ficando o dia inteiro sentadas, ficando com dores nas costas, no joelho. Então, a gente começou a fazer laboral online, desde pessoas que começaram a falar que estavam começando a ficar meio deprimidas, e aí a gente começou a ter vários tipos de tratativa, né? Então, em alguns casos, conversar com o gestor, pedir para ele ficar próximo. A gente fez uma parceria com o Zen Club, que é uma plataforma online de psicólogos. Então, a gente começou a acompanhar esse termômetro do lado da saúde e todo o lado também trabalho. Então, entendendo como foi a experiência do trabalho deles. E aí, né, a gente sempre tinha uma escala que vai do ruim ao incrível. E, obviamente, que nesses primeiros dias foi uma loucura. Então, até de madrugada tratando os resultados, principalmente para pegar quem votava em ruim e irregular e entender o que poderia ter acontecido. E aqui, mais uma vez, surgiam pontos de infra, surgiam questões de solidão, etc e tal, e a gente ia tratando. E pontos mais voltados ao trabalho mesmo. Então, se eles achavam que o dia foi mais produtivo do que um dia comum no escritório, se eles tiveram algum bloco e precisavam de ajuda. E aqui começaram a aparecer algumas coisas de ferramenta. Então, ao longo do dia, eu ia endereçando e conversando com o pessoal. Então, basicamente foi isso. A gente foi avaliando e com base nas coisas que surgiam no formulário ou que vinham via Slack, que o pessoal vinha conversar com a gente tomou algumas ações, a gente lançou algumas parcerias de benefícios voltados, tipo esse da Zen Club. Tivemos uma parceria com a Workout, que é uma plataforma de exercícios. A gente lançou um planilhão do bem, então fez curadoria de vários serviços de graça, de fitness, a cultura. Então a gente tem feito várias ações aí para garantir o bem-estar dos guias. A gente lançou uma comissão de saúde e bem-estar no Guia Bolso para a gente falar mais sobre isso. Então acho que foi um pouquinho do que a gente fez aí ao longo das semanas. Nossa,
tanta coisa legal que está acontecendo nas duas empresas, né? Qual sendo o maior desafio nessa adaptação que vocês estão vendo pelas empresas? Bom, do lado da Concrete, a Fer aí contou bastante coisa do que ela fez depois. Eu estava contando antes quais foram os nossos principais desafios, né? Então, o nosso primeiro desafio foi liberar todo mundo, porque a gente não conseguiu colocar 100% no primeiro dia. A gente conseguiu no terceiro ou quarto dia aí, porque a gente dependia de VPN de cliente, a gente dependeu de algumas coisas que atrasou um pouco. A gente conseguiu no quarto dia, talvez, colocar todo mundo 100%. Quando a gente conseguiu colocar todo mundo 100%, a gente falou, beleza, agora a gente vai conseguir passar para o próximo passo, que é como a gente consegue trabalhar home office, como a gente se adapta. É claro que o aumento de comunicação é a primeira coisa que a gente pensa nesse sentido, né? Então foram vários os nossos comunicados, a gente reuniu a diretoria fez questão de falar com todas as pessoas, então a gente primeiro falou com os líderes, mas logo em seguida a gente já marcou um call com todas as pessoas da Concrete de cada sede. Então a gente conversou com todo mundo em BH, a gente conversou com todo mundo em São Paulo, a gente conversou com todo mundo em Recife, conversou com todo mundo no Rio, até para levantar quais eram as principais preocupações, que dúvidas as pessoas tinham. E a partir disso a gente começou a criar as nossas ações de como trabalhar em home office. Então, primeiro que aumentou muito a comunicação pelo Slack, a gente sempre usou o Slack, mas era um pouco menos. Agora, sim, as pessoas estão falando muito por lá, não sei, tomara que os servidores deles aguentem. E a gente tem feito algumas ações. Por exemplo, a gente sabia que tinha essa preocupação das pessoas ficarem muito mais tempo no computador sentadas, então a gente criou um botzinho lá no Slack para cada 3 vezes ao dia falar, gente, está na hora de levantar, se alonga um pouco, vai fazer um carinho no seu cachorro, vai conversar com a sua família, vai dar uma atenção para sua mãe, para o seu pai, etc. Então, 3 vezes ao dia a gente tem esses toques e as pessoas estão respeitando, foi até legal, porque as pessoas começaram a compartilhar no Instagram, nas redes sociais, do tipo, a Concrete mandou eu cuidar do meu cachorro, olha aqui, mostrar o cachorrinho e tal. Isso foi bastante interessante. A gente teve essas talks, né, que a diretoria falou com todo mundo, mas agora também estamos focando nos times, então a gente está tentando entrar em todos os times para conversar e saber como as pessoas estão, até para levantar quais são as iniciativas e priorizar as iniciativas que a gente tem. E, claro, aumentamos todas as comunicações e guias de como as pessoas se cuidarem, para quem elas podem ligar e etc. Uma coisa interessante que a gente percebeu na Concrete é que as pessoas começam a compartilhar mais online, né? Sempre foi um ambiente muito colaborativo, mas as pessoas começam a indicar mais coisas para ler, começam a indicar cursos, filmes, livros, enfim. Isso tem crescido nessas 2 últimas semanas que a gente está em home office. E aí a gente está, claro, potencializando isso, assim. Então, a gente está pensando em criar iniciativas, a gente está criando uma de cada vez, mas tem iniciativa para cada um se apresentar, fazer um vídeo e mostrar quem é, onde trabalha, o que faz, para todo mundo se conhecer, né? Agora que está todo mundo em casa, não está mais no escritório. A gente tem iniciativa também de fazer vídeos tipo TED dos líderes, então em algum momento, 15 minutos por dia, eles contam ali alguma coisa que eles aprenderam, que eles querem ensinar, enfim. E assim a gente está criando várias iniciativas aí para lidar. Mas eu acho que o principal desafio de ter todo mundo em home foi técnico, no primeiro lugar, assim, porque a preocupação sempre teve, a gente falou, não, vai todo mundo para casa com certeza, como é que a gente faz isso? E o segundo é aumentar a banda de comunicação, mas pra gente não foi tão difícil, na minha opinião, assim, eu achei que as pessoas se integraram muito bem. Não sei se a Mari quer complementar alguma coisa, mas eu achei que as pessoas, assim, engajaram bem, se comunicaram bem, Foi engraçado, foi uma surpresa, né, cara? Porque a gente falou, putz, a galera não usava muito o Slack nem quando a gente estava no escritório, imagina agora. Só que foi o contrário. Acho que a galera meio que percebeu a necessidade e a importância do negócio e super engajou, assim. Acho que meio que, bem que a Carol falou no início da semana, quando a gente fez os papos com cada escritório, comentou, falou, gente, o Slack agora são os corredores da Concrete. E a galera levou a sério mesmo.
É bem legal porque eu tô percebendo que tá tendo uma aproximação mais humana, porque no escritório você não conhece o cachorrinho da pessoa, você não conhece a família, e ultimamente a gente tá em call, aparece o Luca, filho da Mari, no colo dela, a gente conhece o Luca, a gente interage com ele, e isso tá bem legal assim também, acho que as pessoas estão mais humanas nesse período, até porque a gente precisa, né, se aproximar mais, e elas têm se mostrado mais, a gente está conhecendo mais as pessoas do outro lado e não só os profissionais, isso está sendo bem legal. Acho que do nosso lado, pelo menos nessas primeiras semanas, com relação à comunicação, produtividade, acho que tudo vem fluindo bem. Acho que o principal desafio é mesmo como manter saúde emocional aí dos nossos guias. Eu acho que a gente estava um pouco preocupado porque, né, do dia para noite todo mundo tá full remoto, e acho que é uma situação diferente se só fosse o remoto pelo remoto, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo, ele colabora um pouco para o engajamento e para outras coisas, mas acho que o principal desafio mesmo é de manter todo mundo bem aí emocionalmente. Eu acho que uma coisa que eu percebi, assim, quando a gente tem uma grande mudança, sempre tem a curva, né? A curva da aceitação, o que vai acontecer, as dúvidas, os medos, aí tem gente que se engaja mais rápido e já vira esse jogo, tem gente que demora um pouco mais ali no vale do que a gente chama do Vale do Desespero ali, que é quando vem uma mudança grande. Felizmente ou infelizmente, enfim, eu fui envolvida um pouquinho antes nessa loucura toda pela Accenture, a Concrete ser parte da Accenture já tá vendo o que estava acontecendo lá na Europa e tudo mais. Eu fui sendo envolvida em alguns calls uns 15 dias antes, assim, ou seja, um mês atrás eu já estava sendo envolvida. E aí a minha curva já foi há um mês atrás. Então eu lembro que eu conversava com a Carol, falei, Carol, eu tô meio mensageira do apocalipse, né? Mas o negócio tá feio. Aí ela, imagina, Mari, que não sei o que. Eu nunca vi uma comoção como essa na Accenture, tal, 15 anos que eu tô aqui. E aí ela, não sei o que. Aí o negócio foi chegando. Então, assim, é interessante que hoje, o que eu percebo é que por já estar, vamos dizer, um pouco mais serena e calma no assunto, porque eu já estou tratando ele há um pouco mais de tempo, com ele, né? Porque esse assunto é punk e vai ser até o final, mas assim, você acaba passando, eu já estou na curva um pouco mais pra frente. E eu percebo que agora as pessoas estão um pouco nesse nível, assim, tem gente que já tá mergulhando nesse vale do desespero, do pânico e do meu Deus, o que vai acontecer. Tem gente que já percebeu para onde que a gente tem que ir, o que está acontecendo, que não é o final do mundo. Então eu acho que o importante agora também é a gente ter essa sensibilidade muito forte, de estar próximo das pessoas para sentir isso e ver quem é que está ali na fase do cara, o que vai acontecer, meu Deus, para trazer ele de volta, assim, passar, que essa curva seja mais rápida, né, que esse cara vire logo essa página do tipo, não, vai dar tudo certo, estamos no caminho, não é paranoia, não vou, né? Então, eu acho que importante agora, e aí falando do desafio atual que eu vejo, que é como eu estou encarando isso essa semana, finalzinho agora do meio da semana para cá, é justamente tentar identificar essas pessoas, sabe? As pessoas que ainda estão bem encarando o problema ainda com certa dificuldade, com certo medo, sem saber o que vai acontecer. Eu acho que todo mundo tá um pouco assim, mas tem gente que tá um pouco mais latente, né? E eu tô tentando identificar e tentar me aproximar mais desse grupo. Boa, super importante mesmo, né? Acho que isso esbarra um pouco com o que vocês falaram de comunicação, né? Vocês comentaram um pouco sobre ações de como fazer a comunicação ser um pouco melhor dentro da empresa, né? Então, acho que passar via esses canais, essa tranquilidade é super importante, né? E aí, eu não sei, talvez seja um pouco cedo, mas vocês já conseguem perceber alguma mudança em termos de produção e rendimento, tanto de vocês mesmos, né? Porque é uma rotina que mudou abruptamente, né? E home office a gente costuma falar bastante em tecnologia, isso está mais presente, parece, no mundo de tecnologia, e hoje todo mundo precisa trabalhar remotamente, né, tanto na Concrete quanto no Guia.
Então, vocês já conseguem perceber alguma mudança em termos de produção e rendimento de vocês mesmos ou de todo mundo que está remoto agora? Cara, eu tenho o meu caso específico, eu tenho trabalhado muito mais focada, porque como eu tô sozinha aqui, o chat, ele te chama, mas você pode deixar ali ele responder daqui a pouco, né? Quando você está presencialmente na empresa, a pessoa vem até a sua mesa e aí não tem como, você tem que falar com ela naquela hora. E eu era bastante interrompida. Então, agora, trabalhando de casa, eu tenho a sensação de que eu estou trabalhando bastante, estou trabalhando bem mais focada e estou conseguindo produzir mais. E eu também tenho um feedback de alguns times dizendo que essa sprint vai ser a melhor entrega que a gente já fez. Então, assim, teoricamente tá funcionando bem. É claro que a gente tem alguns feedbacks, principalmente de pessoas que moram em casas mais cheias, né? Que tem mãe, pai, filho, etc., que é um pouco mais difícil. Mas a gente tem tentado incentivar essas pessoas a se organizarem melhor e a escolher o horário de trabalho delas, né? Então, elas podem parar ali, sei lá, durante 1 hora para assistir desenho com o filho, durante a tarde, depois ela volta, que a gente sabe que a gente precisa dessa adaptação. Então, em questão de produtividade, até agora, o que a gente mediu, aparentemente até melhorou a produção e a entrega dos times, mas a gente ainda não tem um número exato sobre isso, a gente vai começar a medir agora na próxima semana, né, que a gente vai completar 2 semanas full aí de todo mundo em casa, a gente vai medir essa entrega exatamente em número para ver quanto essa produtividade aumentou ou não. Acho que do lado do Guia Bolso também o que a gente notou, né? Então, nessas semanas a gente teve um aumento de produtividade, né? Uma sensação, a gente ainda também não conseguiu medir exatamente em números, estamos entendendo melhor, mas os líderes, os próprios guias têm demonstrado isso. Mas o contraponto que foi sentido nessas semanas foi de uma exaustão grande, né? Então, as pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade de delimitar começo e fim de jornada, então a gente tem batido bastante nessa tecla, porque o que eu enxergo, né? Que em condições normais, mentais, acho que tende a ser produtivo, né? Então, muita gente comentando, poxa, eu não perco mais aquele tempo no trânsito, até a gente se preocupou, quando a gente lançou para todo mundo o kickoff do trabalho remoto, a gente já fez uma palestra com os pais, com uma psicóloga infantil, de como trabalhar com filhos, enfim. Então a gente deu bastante dica, mas eu acho que isso funciona tendo uma saúde mental em dia, digamos assim, porque à medida que as pessoas tendem a ficar mal, a produtividade tende a cair, né? Então, acho que por enquanto está tudo bem, mas acho que é difícil a gente comparar um remoto full com um remoto full no meio de uma epidemia. Então, acho que a gente ainda vai sentir, talvez tenha algumas reviravoltas aí ao longo das semanas. Gente, no meu caso, tá divertidíssimo aqui. Eu tenho um furacão de 1 metro em casa. O Luca tem 1 ano e meio, eu só tenho ele, e tem o Paçoca, que é o cachorro também, que é quase uma criança também. Meu marido também trabalha com TI, então a gente tá meio que se dividindo. Quem trabalha numa hora, quem trabalha na outra. E é isso que a Carol falou, a gente tá, assim, a Concrete como um todo, a gente tá incentivando que as pessoas tenham esses momentos, porque, assim, as crianças estão sem escola, os avós não podem ficar com as crianças, então, assim, a gente tá sendo muito, tem que pôr o pé no chão, né, gente? Eu tava vendo uma entrevista ontem, eu acho, a moça, coitada, ela é uma executiva até, e então, quando eu tenho que fazer reuniões importantes, eu entro no banheiro, e ela mostrou, assim, tipo, o banheiro, ela sentada, assim, uma mesinha na frente da privada. Eu falei, cara, que, assim, tipo, as pessoas, assim, cego que não quer ver, né? Porque, assim, a realidade, hoje, ninguém, assim, ok, se você estiver fazendo uma call e o seu filho falar no meio da call, porque, cara, todo mundo tá com os filhos em casa, não é displicência, né? Então, aqui tá bem divertido. Eu não senti muito esse negócio, essa questão de diminuir a minha produtividade, porque eu fui muito demandada, né? A gente, como que cuida de pessoas, nesse momento,
foi assim, um tiroteio. Então eu posso dizer que quem foi afetado foi o meu marido, porque ele teve que segurar uma bronca para eu poder dar esse suporte nesse momento, entendeu? Mas eu vejo que agora assim, a gente conseguiu se organizar, então a gente meio que dividiu os horários. Eu trabalho das 8 mais ou menos até umas 4, e aí ele segue das 4 até tipo meia-noite, por aí. Então a gente meio que se dividiu um pouquinho desse jeito, e óbvio que se ele tem reuniões ali no meio do dia, no meu horário, vamos dizer assim, aí eu bloqueio a minha agenda. Então a gente tá fazendo assim aqui em casa. Posso falar um pouco do meu lado aqui. Eu já trabalhava 2 dias da semana em home office, então para mim acabou que eu fui só aumentando os dias. É um momento bem diferente, que, por exemplo, eu sinto que nem a Carol sentiu de ficar focada e ir trabalhando e produzindo e fazendo. E o horário de terminar, para mim, é que tá sendo um problema. De você chegar e falar, chega. Porque quando eu termino, o meu marido fala, não, mas eu só preciso rodar aqui só um negocinho. E vai até as 8. Então eu tenho que me controlar e às vezes até ajudar ele a se controlar, porque a gente começa cedo aqui. Acho que é isso, é chegar nesse meio termo, é chegar num momento, porque vou tentar mais alguma coisa, né? Você já tá ali e fala, vou tentar mais um pouquinho. Do meu lado, tendo esse vamos finalizar o dia. Uma coisa que eu aprendi, acho que com essa experiência, é determinar a hora do almoço, porque para mim o home office sempre foi uma coisa mais esporádica, então eu costumava meio que emendar, sabe? E agora eu vejo a real necessidade de marcar, delimitar bem os horários. Inclusive, para mim, o mais importante que é o do almoço, assim, acho que quando você emenda tudo de uma vez, a produtividade, na minha opinião, tende a cair bastante. Então, eu acho que eu sou a que tem o cenário mais tranquilo, assim, eu tenho plantas, basicamente, e só. Então, para mim é realmente bem mais sossegado, assim, e eu particularmente adoro quando aparece filho ou cachorro na call, acho incrível, eu acho que cria realmente uma conexão com o outro, né, muito legal. Eu adoro também. Tem uma dica aí que até os nossos próprios diretores disseram, porque na primeira semana as nossas agendas estavam com call, assim, das 8 da manhã às 8 da noite, a galera ia enfiando invite pra gente falar. Tetris, então uma coisa, era Tetris a agenda, porque você saía de uma, entrava em outra, saía de uma, entrava em outra. Aí na segunda semana a gente já começou a colocar na agenda almoço, a colocar na agenda, tipo, sei lá, tempo pra respirar, porque a gente colocava, deixava ocupado, que aí as pessoas não mandam invite pra gente. É uma boa dica também, porque senão, se deixar, você fica em reunião todo o tempo, né, todo o tempo que você tá em casa, e aí complica. Então é legal deixar lá o seu horário de almoço, você vai almoçar entre meio-dia e 1, então meio-dia e 1 você preenche a tua agenda ali, que aí ninguém vai te incomodar. Sim, e lá no Guia Bolsa a gente tá recomendando também não só colocar as pausas, que às vezes a gente ficava o dia inteiro em reunião, e você putz, não levantei pra beber uma água, pra fazer nada. Então a gente começou a recomendar que as reuniões sejam um pouco mais curtas, para que a gente tenha esse tempo aí para dar aquela respirada que a gente costuma fazer quando tá no escritório, e que é tão importante, né, para que a gente consiga seguir aí bem. E é engraçado, né, porque a gente que tá no meio do furacão, a gente tem dificuldade de seguir as próprias regras que a gente de alguma forma desenha, e orienta. Pra mim era aquilo de, chegou alguma coisa, preciso tratar, tipo, em segundos. E aí, assim, passaram 2 semanas, eu falei, cara, esse final de semana eu tava ficando muito cansada. Eu falei, não, eu preciso começar também a seguir, porque senão eu não vou aguentar, né? E o pessoal tá precisando de ajuda, então a gente tem que estar bem também. Então é super importante que a gente também se atente a seguir o que a gente acredita, porque senão uma hora não funciona, né? Uma hora o corpo não aguenta. Eu tô seguindo fielmente os bots que a gente criou lá no Slack, 3 vezes ao dia para levantar, se alongar, tô seguindo todas as regrinhas, porque acho que realmente isso é muito importante, a gente precisa estar bem para poder ajudar todas as outras pessoas, né? Então a gente tá se cuidando aqui, se falando até de como melhorar pra gente poder ajudar as outras pessoas e continuar mantendo um bom trabalho.
Uma coisa legal que rolou essa semana também, que eu lembrei agora, foram os cafés virtuais. Eu tomei um café com umas 2 ou 3 pessoas. Aliás, almocei com uma pessoa do meu time virtualmente, ele viu eu cozinhando, ele cozinhando do lado de lá, eu cozinhando do lado de cá. E, inclusive, é uma pessoa que mora sozinha e que eu me liguei que ele não tava legal e realmente não tava. Depois desse almoço eu percebi que mudou um pouco a vibe, a energia dele. E depois, no outro dia, eu fiz colocamos na agenda, das 4 às 4h15, tomei um café com um dos nossos gerentes, que eu sempre tomava lá na Concrete. Então, ele falou, tô com saudade. Eu falei, cara, vamos marcar um café. Vamos, 4, 4h15. Aí botou na agenda lá, 4, 4h15, a gente tomou um café, abriu a câmera, cada um com seu cafezinho em casa. Então, acho que são coisas legais também pra gente pensar pra fazer. Sim, uma coisa legal que também a gente tem recomendado é que as pessoas fiquem em salas com a equipe delas, para que crie aquele ambiente como se fosse do escritório, né? Então, a gente recomenda que o microfone fique mutado, mas que pelo menos a câmera fique ligada, não precisa ficar o dia inteiro, mas ou quando alguém tá se sentindo sozinho, ou quando a gente vai começar a falar, porque cria aquele ambiente de proximidade, né? E a gente tem tentado seguir nossos rituais, então toda sexta a gente tem um happy hour a partir das 6, que é a Green Friday, e aí a gente tem feito ele. Então, semana passada o pessoal tocando violão, cantando, é super importante para que a gente consiga, né, descontrair, enfim, porque é muito isso que você falou, tem gente que tá com uma galera em casa, mas tem gente que tá sozinho e, putz, já tá há muitas semanas, né, sem ver gente, tá se sentindo realmente solitário. Então, a gente tem cuidado pra seguir com essas rotinas que a gente seguiria no escritório. Essa semana eu tomei um café virtual com o meu time, foi muito legal. Mandou mensagem assim, vamos tomar um café? E aí todo mundo parou, ligou a câmera e a gente ficou conversando coisas aleatórias. Até eu moro no interior, né? Eu não moro em São Paulo, na capital. E aqui é muito engraçado que tem uma igrejinha na rua de trás, assim, uns 2 quarteirões aqui, que até dá pra ver da janela. E ela tem os horários fixos do sino. Então, é às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 e às 6. Eu tô me mapeando por ela. 6 horas tocou a igreja, eu falo, opa, são 6 horas. Deixa eu ver aqui que eu preciso finalizar aqui pra terminar meu dia. Mas foi um dia que a gente tava tomando um café, eu falei, gente, escuta a igreja. Liguei meu microfone e só ficamos escutando a igreja. Dá uma paz, e aí você conversando com os outros sobre coisas aleatórias, sabe? Porque você fica ali focado o dia inteiro, e aí de repente você dá aquela respirada. É o que a gente fazia realmente no escritório. Você para um pouco, vamos tomar um café, vai todo mundo lá. Então eu acho que isso é muito importante pra gente mesmo, né? Pra gente, porque somos animais sociáveis, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora, como empresa, como é que vocês consideram que tomar a atitude de ir para casa? Vocês acham que foi equivocado? Vocês acham que foi no momento certo? Vocês fariam de algum jeito diferente? Como é que foi para vocês, assim, a decisão de vamos parar tudo, vamos todo mundo de home office? Cara, aqui na Concrete, a decisão, a gente sempre fez muito parte dessa decisão, e eu acho que foi super correta e no momento certo, sabe? Não acho que eu não faria nada diferente do que a gente fez. Eu acho que foi bem correto. Concordo ainda em as pessoas estarem em casa, que a gente sabe que tá rolando uma mega polêmica, né? Por aí a galera volta pra economia, não, vamos continuar em casa. E eu acho que agora é a hora da gente realmente pensar mesmo na saúde da nossa população, na saúde das nossas pessoas, fazer o que for possível para continuar entregando o que a gente precisa entregar mesmo à distância. Então, com a gente está funcionando, acho que foi na hora certa e continuo acreditando que a gente ainda vai, inclusive acho que a gente vai se surpreender muito positivamente com os resultados dessa quarentena, por assim dizer, home office, vai. Eu acredito que a decisão foi totalmente acertada e entendo que, assim, a gente tem uma posição privilegiada nesse contexto, né? Porque a Concrete, por ser uma empresa digital e trabalhar com tecnologia, a gente consegue entregar
via internet, a gente está em casa, a gente consegue trabalhar, receber nosso salário, enfim. Tem uma preocupação com outras pessoas que não têm essa possibilidade que a gente tem, né? Eu me senti muito privilegiada na primeira semana, falei, gente, meu salário vai cair certinho ali mesmo eu não saindo de casa, tô conseguindo produzir, tô conseguindo entregar, tô contribuindo para a empresa e consigo receber o meu salário, ok. Então eu comecei a me preocupar com outros profissionais que eu tenho contato, tanto da minha família, quanto amigos, quanto pessoas que me atendem mesmo, profissionais manicure, minha podóloga. Eu comecei a me preocupar com essas pessoas e falei, meu Deus, eu preciso ajudar elas de alguma forma a elas ficarem em casa, porque eu acho que a gente precisa, né? Assim, tá provado mundialmente de que funciona a quarentena, então a gente tem que fazer. Então a minha preocupação passou a ser como o pessoal da Concrete consegue, e a gente é privilegiado por isso, como é que a gente consegue ajudar as outras pessoas, né, que não conseguem. Então eu passei a olhar para esse lado assim e comecei a tentar ajudar de alguma forma. Então paguei umas mensalidades antecipadas para alguns dos serviços que eu usava, comecei a fazer compra nos restaurantes aqui mais perto, que eu nunca ia, ou assim, normalmente ia nos maiores, tal, agora eu tô buscando comer nos menores, né, pedir delivery dos menores, eu tô pensando mais nesse sentido para ajudar mesmo todo mundo a ficar em casa, porque eu acho que é muito importante. E até tem uma coisa de, algumas das pessoas da Concrete até perguntaram, tem previsão de quando a gente volta? E assim, isso não tá no nosso radar até que seja totalmente seguro, né? Porque tem gente que falou, por 15 dias, por 20 dias, por um mês. Cara, enquanto não tiver seguro, a gente não vai voltar. E acho muito acertada a decisão. É pessoas antes de tudo e saúde antes de tudo. Acho que nosso posicionamento é bem parecido, então a gente acredita que tomou a decisão certa e é muito engraçado, né, porque a gente troca bastante nos grupos de RH e o pessoal até fazendo bastante bench, entendendo se a gente tinha apoio da alta diretoria, né, como que estava acontecendo, da alta liderança, da diretoria, enfim, como que estava acontecendo as ações, muito interessado no nosso trabalho. E é muito do que eu falei pra todo mundo, assim, acho que a primeira pessoa que comprou tudo isso e que é o grande embaixador foi o nosso CEO desde o começo, super preocupado com a saúde, não só dos nossos guias, dos pais e dos avós, então, porque no começo a gente, né, não tinha tanta informação, mas a gente falava muito sobre os idosos serem a grande faixa de risco, então a gente estava muito preocupado com isso e com o nosso papel na sociedade, né, então a gente sabia que o isolamento social era uma forma que a gente poderia apoiar e a evitar que essa pandemia se tornasse uma epidemia de fato. Então a gente fica muito feliz de saber que a gente tomou a decisão no melhor tempo e, enfim, muito feliz com o trabalho que a gente vem fazendo de suporte para todos os nossos guias. Acho que a gente lançou desde o começo do trabalho remoto um programa já bem estruturado no que diz respeito não só a ferramentas em si, mas questão saúde mental, física e tudo mais. Então acho que a gente tem aprendido ao longo dos dias, mas acho que desde o começo já foi algo bem acertado. Então a gente está confiante aí que, enfim, que vamos aprender bastante juntos e que é isso, a gente vai voltar quando tiver tudo seguro. Eu queria propor um exercício de futurospectiva, que está muito difícil de fazer, né, gente? Mas o que vocês apostam que vai mudar em relação ao trabalho remoto depois desse período que a gente está passando? Quais seriam as apostas que vocês têm no trabalho remoto depois disso que a gente está vivendo? Cara, a minha esperança, assim, a gente tem 4 sedes, né, no Brasil, mais 3 na América Latina. E é sempre uma dificuldade ainda convencer grandes empresas e empresas tradicionais que são nossos clientes de que o trabalho remoto funciona. Muitos deles não aceitam, não quero gente de BH trabalhando para o time aqui em São Paulo. E para as empresas de tecnologia, com a falta de mão de obra que a gente tem, trabalho remoto é uma solução, assim, né? A gente poder ter pessoas muito boas, a gente pode ter pessoas muito boas em todos os lugares do Brasil e até do mundo, e conseguir trabalhar junto. Então, para a gente é uma solução que muitos clientes têm uma resistência e que eu espero, sinceramente, que esse período ensine a eles de que é totalmente possível.
e de que funciona e que eles se convençam. Então, eu vejo como uma oportunidade, aí olhando o lado cheio do copo. É claro que eu não queria uma pandemia para que eles entendessem isso. Eu realmente acredito e confio de que agora todo mundo vai ver, mesmo as empresas mais tradicionais que não trabalham dessa forma, vão ver que é uma solução e que é uma solução legal, assim, que funciona e que a gente pode trabalhar. Então, eu acho que vai mudar o nosso jeito de ver as coisas e a forma de trabalho, e acho que isso pode ser bastante positivo. Eu também acho que ele ainda acaba sendo muito tabu, né? Então, eu consigo enxergar aí as empresas entendendo que é um modelo de trabalho que pode sim funcionar, né? Que precisa de disciplina, mas que funciona. E, do outro lado, eu consigo ver também, talvez, muita gente que pode misturar e achar que talvez não goste desse modelo de trabalho, né, talvez por todo esse momento que a gente está vivendo. Então, eu achava que eu gostava de trabalho remoto, não gosto, mas acho que ao longo do tempo as pessoas podem entender que é uma situação bem atípica e que o trabalho remoto no modelo normal, né, nas condições normais aí de temperatura e pressão, ele pode ser bem interessante não só para a empresa, mas para o colaborador também. Quando a gente ouve muito falar o pessoal que quero trabalhar remoto para outro país, para outro, enfim, acho que isso vai mexer um pouco com esse lado da força de trabalho. Acho que a galera que curtir, que se adaptar nesse formato, infelizmente a gente talvez perca, porque a galera vai começar a se conectar mais com outros lugares. Acho que isso é um impacto que a gente pode ter também. E outra questão é que talvez se comprovar a entrega e os resultados com esse home office, a gente talvez comece a ter até um saving na hora de vender, né? Assim, falo no caso da Concrete porque a gente é consultoria, talvez isso comece até a entrar em discussão de pricing, sabe? O próprio cliente trazer do tipo, então, mas deixa o time 20% em casa, abaixa esse valor dessa fatura aqui pra mim. Porque a gente sabe que um dos maiores custos que a gente tem hoje é o seat charge, né? Que é o custo da cadeira, basicamente, onde o cara tá sentado. Então, que é o aluguel e todos os custos atrelados a isso. Então, acho que vai ter uma mudança nessas duas linhas também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria perguntar se vocês querem deixar algum recado final, alguma coisa que vocês gostariam de dizer para todo mundo que está ouvindo aí sobre todo esse cenário. Enfim, tá aberto aí para vocês falarem o que vocês quiserem. Bom, acho que a mensagem principal é tamo junto. Acho que tá todo mundo se entendendo, todos somos um time. A gente tem uma campanha recente da Concrete aí, inclusive rolando nas nossas redes sociais, que é Vamos Aprender Juntos. E eu acho que esse é o melhor caminho, assim, são nos desafios, nas dificuldades que a gente aprende mais e que a gente se une mais. Então, a minha mensagem final é, gente, vamos aprender juntos, vamos ficar juntos, que vai dar tudo certo, a gente vai passar por essa e vamos sair melhor do outro lado, né? Vamos aprender muito e a gente vai conseguir sair com aprendizados e fortalezas aí que a gente não sabia que a gente tinha, que a gente vai criar nesse momento. Então tamo junto, galera, e é isso. Sim, complementando a Carol aí para fechar o nosso pedaço, eu acho que é justamente isso. Bora aprender, bora descobrir coisas novas, formas novas, ser criativo. Acho que apoio e colaboração agora são fundamentais e a empatia, galera. Acho que isso aí é o momento da gente pensar no outro muito, assim. Então eu tô bem otimista. Acho que vai dar tudo certo. Tamo junto também. Bom, acho que é um pouquinho da mensagem também de força, união, deixar meus contatos. Então, bastante gente tem procurado, meu LinkedIn é Fernanda Barros, se alguém é do RH ou enfim, mesmo que não seja, se interessou, quer entender um pouco mais das ações que a gente tem feito, a gente tá super aberto, a agenda tá complicada, mas a gente tá buscando horário pra gente conseguir falar e conseguir orientar as empresas e ajudar para que a gente consiga disseminar essas boas práticas. Então podem me procurar no LinkedIn, ou me mandar e-mail também, nome, sobrenome, @guiaboost.com.br, e tamo junto. Acho que é momento da gente aprender juntos, trocar e vamos ter, energias positivas aí para que isso passe logo e a gente consiga sair mais fortalecido. Bom, deixa eu passar meu contato aqui também, então, é Carolina Almeida, no LinkedIn, é só procurar Carolina, tem várias Carolinas Almeidas, né, então procurar Carolina Almeida Concrete, que vai me aparecer lá.
E se eu puder dar uma dica aqui, seguir as redes sociais da Concrete, a gente está contando lá todas as ações que a gente está fazendo, a gente conta um pouco sobre a nossa forma de trabalho, então é só procurar Concrete nas redes sociais aí. Gente, muito obrigada. A gente vai deixar na descrição do episódio todos os contatos, todos os links para o que foi indicado, tá? Queria agradecer você, ouvinte, que ficou até aqui no final. Se você tem alguma sugestão, pauta, dica, desabafo, envie um e-mail pra gente, é podcastmdp@gmail.com. Também estamos no Instagram, no Mulheres de Produtos. Se você é mulher, acesse a nossa comunidade no Slack através do link na descrição do podcast aqui. E seja uma mulher que levanta outras mulheres. Muito obrigada, gente, por esse podcast incrível. Eu só queria falar, fiquem em casa e lavem as mãos, né? Boa dica para terminar. Lavem as mãos e fiquem em casa. Aí, galera. Fiquem em casa!